Olá, sejam bem-vindos à Escola Iniciática Satanismo e Letra. Eu sou Juan Lian, o sacerdote da Igreja Satânica dos Cinco Elementos, e hoje, nesse retorno triunfal do canal que está há uns meses parado, vamos falar sobre Deus mais uma vez. Eu já fiz um vídeo, não sei se foi esse ano ou ano passado, falando sobre quem é Deus no satanismo, mas nesse sentido eu quero falar quem é Deus na nossa sociedade, na nossa realidade, e quem de fato ele é e não é um conceito. Mas antes de seguirmos para este tema, por que vocês não se inscrevem aqui no canal? Essa escola uma hora vai se tornar de fato uma escola com membros, com conteúdo exclusivo, então fica de olho por aí, já se inscreve nesse sentido. Também segue a página da Satanismo em Letras no Facebook, é lá que a magia acontece. Lá tem 11 anos de história já, então tem muito mais conteúdo lá e está sendo muito mais movimentado. Siga também o conteúdo da Igreja Satânica dos Cinco Elementos, as redes sociais, meus perfis também de bruxo e sacerdote, tá tudo na descrição. E também sou o produtor musical, também tá na descrição meus links para a questão musical, caso você goste de música eletrônica, de música experimental, essas coisas, pode verificar que é sucesso. Depois desse jabá enorme, vamos destrinchar esse assunto um pouquinho, porque talvez ele seja mais um dos assuntos polêmicos que eu trago para cá. A começar, por que eu quero falar de Deus? Não tem coisa melhor para falar? Na verdade tem, mas a questão é que eu tenho me deparado nas redes sociais ultimamente com um erro muito frequente e muito convencional, que é as pessoas confundirem Deus, né, com D maiúsculo e Deus com D minúsculo. É clichê? É, mas eu vou explicar o meu grande ponto aqui. A começar é que Deus com D maiúsculo não é desse jeito porque é um conceito metafísico sagrado, porque é uma coisa acima de todo incompreensível. Não. Na língua portuguesa, quando você inicia determinada palavra no meio de uma frase com maiúsculo, é porque aquilo é um substantivo próprio, ou seja, é o nome de alguém. Então, Deus com D maiúsculo é com D maiúsculo porque é o nome dele, porque é o nome desta divindade judaico-cristã. Claro, um dos nomes, porque temos aí Yahvé, temos Adonai, temos Jesus, se for a variação cristã. Enfim, temos outros nomes de Deus, mas Deus com D maiúsculo é o nome dele. Deus com D minúsculo, por outro lado, é um conceito. Ele é um título, na verdade, acima de tudo. Muitas pessoas por aí que eu vejo, mesmo aquelas que estão dentro da espiritualidade, elas tentam de uma forma assim magnânima sempre estarem tentando associar Deus com D maiúsculo a um conceito. Aquilo que seria o todo, na verdade, que deveria ser chamado assim. Eu também falei isso no meu vídeo anterior, que eu não chamo o conceito de unidade universal de Deus, porque não faz sentido chamar de Deus. Eu chamo de todo. Pode ser com um T maiúsculo nesse sentido, porque é o nome dele, é o nome desse ser, é todo, que não é Deus, definitivamente não é Deus com D maiúsculo. E aí eu vejo, muita galera das religiões afro, espíritas, universalistas, aquela galera mais good vibes que não tem uma religião específica, mas que está sempre por dentro dos cristais, dos incensos, das velas, dos feitiços, das entidades, sempre querendo dizer, porque Deus é o todo, Deus vive dentro da gente, porque a Bíblia quis dizer isso e aquilo, na verdade, o homem não entendeu. Eu tenho uma opinião diferente com relação a esse negócio da Bíblia, mas já eu chego lá. Um grande ponto é que eu percebo que realmente existe essa necessidade enorme de validação cristã nesse mundo que é essencialmente pagão. Claro, eu não culpo as pessoas necessariamente por isso, só que quando você se dá conta de certas coisas, você começa a estranhar algumas outras e também perguntar-se por que eu preciso disso, por que eu estou fazendo isso. É só vocês pensarem no seguinte, uma coisa que não faz sentido, mas acontece na nossa realidade. O candomblé é uma religião de matriz afro,
Na verdade é uma religião brasileira, mas ela tem um pernilongo aqui atrás. Mas ela tem fundamentos afro, as divindades, os orixás cultuados, eles vêm de África. Entretanto, no candomblé você vai ver eles falando de Deus também. Claro, também existe toda a questão do sincretismo com os santos católicos, e até aí pai de santo já diz tudo, né? O sincretismo com os santos. E também, claro, por mais que algumas casas de candomblé não sincretizem, porque o propósito do sincretismo não existe mais, que era justamente se esconder do povo branco, que justamente não queria que essa fé nos orixás fosse disseminada. Então eles começavam a dizer, não, mas os nossos deuses são os seus santos, a gente só muda uma coisa ou outra, mas a gente cultua a mesma coisa que vocês. E hoje em dia isso não tem mais necessidade, não tem por que isso existir mais. Porém, mesmo não tendo por que isso existir, no candomblé você vai ver eles falando de Deus. Você vai ver casas de Jurema Sagrada, você vai ver casas de Umbanda, você vai ver até o espiritismo, que é tão discriminado pelo cristianismo, que já foi muito mais no passado, mas hoje ainda é. Todas as vezes querendo falar de Deus, no nome de Deus, porque Deus é soberano, porque Deus existe para todos, porque nós temos apenas um nome diferente para Ele. Um dia, uma entidade chegou e falou para mim, existe esse ser maioral, esse ser máximo que é cultuado basicamente em todas as religiões, que só muda o nome, que no caso seria justamente esse conceito do que seria Deus com D maiúsculo, exatamente o nome dele, Adonai, que em outro lugar é chamado de Alá, que em outro lugar é chamado de Yahvé, que em outro lugar pode ser chamado de Satã, também. No satanismo tem gente que vê Satã como Deus, ou em outros cantos, ou no caso de outras pessoas como eu, Azathoth, que seria, né, o grande sultão louco, que aguardem o próximo vídeo que eu vou trazer um pouquinho de Lovecraftianismo por aqui. Mas, enfim, como se fosse justamente chamado de formas diferentes. Ou seja, Deus, como um nome próprio, é o nome da divindade judaico-cristã, que é chamada assim pelos judaico-cristãos, pelos judeus e pelos cristãos, por razões óbvias. Entretanto, quando a gente passa para outras vertentes religiosas, outras vertentes espiritualistas, outras vertentes mágicas, e a gente continua usando o nome Deus, é uma falácia gigante. Claro, não sou eu aqui que vou querer chegar e mudar o mundo, mudar a cultura centenária em que a gente vive. Não tenho nem poder para isso. Mas o que eu posso é pelo menos dizer o ponto meu aqui, para quem sabe alguém concorde e fale comigo. E realmente diga, cara, você não tá ficando louco. Você tem um ponto importante aí. Além de que eu também tenho seguidores, eu sou um sacerdote, eu tenho que também expressar um pouco daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, né? Então, boa parte dos pensamentos aqui e que eu falo também são transmitidos aos meus afiliados da igreja, certo? Então, definitivamente, tirar desse elefante da sala dizendo de que eu não quero mudar o mundo, apenas quero transmitir a minha visão dele. O que eu tenho a dizer nesse momento é que parem de o tempo todo estar falando de Deus com D maiúsculo como um conceito metafísico. Porque ele não é um conceito metafísico. Ele é um nome próprio de uma divindade específica que está presente numa religião específica e num livro sagrado específico. Ou seja, todas as vezes que você falar em Deus com D maiúsculo, você vai estar falando da divindade judaico-cristã, daquela mesma que mandou um dilúvio, daquela mesma que expulsou anjos do céu, daquela mesma que mandou pragas no Egito, daquela mesma que o tempo todo falou que o povo de Israel é o povo escolhido, daquela mesma que possivelmente mandou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Todas as vezes que você usar Deus com D maiúsculo, você vai estar falando dessa divindade, porque é o nome dele. Entenderam? Se você quer falar do todo, use outra expressão, mas não use o lance do Deus com D maiúsculo, porque isso, novamente, é nome próprio. Posso estar sendo chato? Talvez. Porém, como um satanista e principalmente como um sacerdote satânico, eu preciso chegar e pôr certas cartas na mesa, certos fatos e certos pontos de vista que vão de contra a maioria social. É nossa natureza. Fazer o quê? Então, todas as vezes que eu olho nas redes sociais
Não vou citar nomes aqui, mas tá tudo na descrição. E eu vejo as pessoas o tempo todo querendo pagar de good vibes, querendo falar que todas as religiões falam de Deus, que o caminho de todas as religiões é Deus, que Deus está presente em todas as religiões, que Deus está presente em todos nós. Todas as vezes eu penso, caramba, maldita cultura cristã. Porque é muito louco ver realmente pessoas de matriz africana que antigamente tiveram sua fé caçada por cristãos. Eles foram mortos, eles foram trucidados, torturados, tudo apenas por terem a fé nos seus deuses, nos seus orixás. O sincretismo era para ser uma máscara e já dizia aquela frase, uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade, né? Então o que aconteceu é que realmente muitos dos cultos afro aderiram à figura de Deus. Acabaram sendo uma grande ramificação do que é o judaico-cristianismo. E é muito também doido para pensar que quando você pergunta a religião de alguém, religião isso, qual a religião aquilo? A pessoa fala evangélico católico. Evangélico católico não é religião. É vertente de uma religião chamada cristianismo. Então, todas as vezes que eu estou falando de cultura cristã, isso daqui eu não estou falando em católica nem crente. Eu estou falando das duas juntas, porque no final das contas é farinha do mesmo saco. Tem uma diferença aqui e ali, mas honestamente é tudo farinha do mesmo saco. Então, de onde vem essa necessidade extrema de validação cristã? Tipo, como justamente as pessoas falam, todos os caminhos levam a Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Parece aquele desespero, aquela necessidade gigante de tipo não ser atacado pelos crentes, pelos católicos. Vocês entendem? De não serem atacados por cristãos. Do tipo, não, respeite nossa fé porque temos muito em comum com vocês, porque nosso caminho é diferente, mas o fim é a mesma coisa. Criaturas. Jesus se disse o caminho, a verdade e a vida. Qualquer coisa que não siga os caminhos de Jesus vai estar sendo errado para eles. Não importa se você diga que o fim é o mesmo. Jesus é o caminho, ele não é um caminho. Entendam isso. É isso que eles defendem. É isso que eles o tempo todo esbravejam, que eles tanto lutam e que eles tanto emanam preconceito em cima da gente. É para dizer que o caminho deles é único. Então, é muito claro, é muito literal. Eu, honestamente, associo isso bastante a grupos minoritários também. É aquela coisa, LGBTs querendo fazer parte de igreja, querendo pregar, querendo se casar na igreja católica ou na igreja evangélica. Meus amigos, eu sou LGBT. E honestamente, por que vocês fazem isso com vocês mesmos? Por que vocês precisam se rebaixar a desejarem ser validados por uma religião que claramente condena vocês? Porque bora lá, eu vou voltar um pouco àquele aspecto da Bíblia que eu falei aqui antes. A Bíblia tem um monte de citações absurdas contra mulheres, supostamente contra homossexuais, às vezes contra um povo negro de outra etnia, não necessariamente negro, não sei. E existe sim umas partes bem loucas assim, de tipo de apedrejar, de violência, essas coisas todas. E aí muita gente fala, é metáfora? Isso era uma coisa que você só leu que é conveniente para você, que você só está lendo aquilo que é a parte maldosa, você está interpretando com sua mente maldosa porque você é maldoso. E aí eu digo o seguinte, a mitologia, de fato, é uma metáfora. É um análogo apenas. Do tipo, você acreditar que realmente Deus criou o universo em 7 dias, literalmente 7 dias, num momento em que sequer existia o conceito de dias e de horas, porque não existia Terra para girar em torno de Sol, principalmente no primeiro dia, é claro, né? Então, assim, é tudo um análogo nesse aspecto, sim. Os costumes com relação ao adultério, a vestimentas, as tatuagens, que também são recriminadas, né? Isso é reflexo do povo, é um reflexo histórico do passado. E os povos antigos não eram um poço de amor. O cristão precisa tirar isso da cabeça. E ele precisa colocar na cabeça no lugar de que, sim, a Bíblia está sendo lida da forma certa, sim. Só que ela não está sendo lida com a mentalidade certa. Quando você vê na Bíblia condenação a gays, a prostitutas, a adúlteras, a mulheres, ao povo de outras etnias, você está lendo, sim,
uma condenação a essa galera. Só que você talvez não esteja lendo com o olhar do passado, com o olhar daquelas pessoas. Se eu não me engano, existe umas 2 menções que fala de tipo de tecido que não se pode usar, porque Deus não gosta, e tatuagem, que também não pode pintar o corpo, porque é contra as leis de Deus. Mas isso acontecia porque os povos inimigos daquele povo escolhido, que hoje em dia se dizem os israelenses, se eu não me engano é isso, me corrijam se eu estiver errado, os inimigos daqueles povos seguiam essas características. Tinham os corpos pintados, usavam aquele tipo de roupa, aquele tipo de malha, de tecido. Então, por isso, era contra Deus fazer aquilo. Porque os inimigos faziam, os inimigos daquele povo. Então, pelo amor de Satã, de todos os deuses que existem, parem de querer validação e, mais ainda, parem de querer validar o cristianismo como uma coisa universal, como uma coisa que é o caminho de todo mundo, que é uma coisa que é soberana. Porque todos os caminhos levam a Deus, porque Deus está em tudo, porque Deus nos ensinou isso, porque Deus nos ensinou o que é o amor, porque Jesus, Buda e Gandhi passavam a mesma mensagem. Não passavam a mesma mensagem. Eles passavam mensagens semelhantes, que não é a mesma, semelhantes, que cada um tinha o seu próprio caminho para isso. Quando falamos de Buda, Buda fala do desapego material, para que você, enfim, tenha a sua ascensão. Quando falamos de Jesus, nós temos também um pouco do desapego material, mas nós temos o altruísmo, o viver para a outra pessoa, e não como no budismo, de você viver para você. Porque o budismo também tem um lance mais egoísta da história. Mesmo que tenha todo o desapego material, mas a evolução é individual. Você é quem vai se salvar, não é Deus que vai te salvar. A mesma coisa de outros por aí, tipo, existem semelhanças nos discursos, mas o caminho não é o mesmo e a finalidade também não. Tipo, supostamente deveria ser a plenitude. Só que, honestamente, tem muita ponta solta nisso, tem muito furo de roteiro nisso, que realmente a gente só finge demência, aparentemente, porque é mais confortável fazer isso. E aí, nessa busca desesperada de validar o cristianismo e de ser validado por ele, a gente alimenta um monstro. A gente alimenta uma cultura que não vai nunca nos aceitar como nós somos. Não vão aceitar os bruxos, não vão aceitar os pagãos, não vão aceitar os gays, os trans, os queers, os punks góticos. Não vão aceitar nunca. Porque a cada uma igreja liberal que aceita esse povo, existem 100 que estão renegando, condenando, cheio de preconceito e dizendo que está tudo errado. Então, visto todo esse cenário, quem é Deus nesse tudo? Nessa história toda. Deus é uma divindade que chegou, usurpou o trono de criador do universo, se denominou o criador do universo e está lá até hoje porque um monte de gente acredita nisso, porque um monte de gente realmente acha isso. E um monte de gente que nem segue os caminhos dele, diga-se de passagem. Um monte de gente que não tá nem aí pra pecado, que não tá nem aí pra aprovação, que não tá nem aí pra moral, não tá nem aí pra Bíblia, pra igreja, aqueles famosos cristãos não praticantes, ou então o povo espírita, ou então o povo de matriz afro, de umbanda, jurema, essas coisas, que tá tão ligado no cristianismo que parece que, tipo, não consegue se desvincular da ideia de monoteísmo. Porque não faz sentido. Se você acredita em vários deuses, em orixás, em deuses nórdicos, em deuses gregos, em deuses outra coisa, por que você ainda usa o nome de Deus, que supostamente era para ser o único? Ok, nós temos a denominação Elohim, que significaria o Senhor dos Senhores, uma coisa mais ou menos similar assim, para dizer que esta divindade é o Deus dos deuses, como se fosse o próprio Zeus, ou o próprio Odin, o pai de todos. Mas veja só, eu acabei de citar 2 exemplos aqui involuntários de deuses que também são os deuses dos deuses em cada um das suas mitologias. Então, na mitologia judaico-cristã, e eu falo mitologia porque Deus é o ser superior. Ele pode até não ser o único. Como Nietzsche falou no seu livro do Anticristo, que eu já fiz uma reviewzinho dele aqui, o monoteísmo é uma ideia falsa. Porque a partir do momento em que você diz que só existe um Deus, mas você acredita no opositor dele, que seria no diabo, que tem bastante poder que nem ele, você o tempo todo está dizendo que Exu Iemanjá, Odin, Loki, Hecate, Lúcifer são manifestações de demônios com tanto poder que poderiam se passar por Deus,
Então você não acredita num Deus único, sendo bem honesto. Você acredita em vários deuses e acredita que um deles é aquele que manda em todos, é aquele que tem poder superior a todos. Só que esse que tem poder superior a todos incrivelmente se cala e se abstém, né, de toda a responsabilidade. Cria o cosmos, deixa a deriva depois de, né, dar um monte de desgraça, depois de implementar suas regras de formas tortas pra caramba. Aí ele chega, manda o filho dele para varrer os pecados da humanidade, que parecem que foram os pecados dele mesmo, para varrer os próprios pecados dele. E aí, pronto, tá tudo bem. Ele some e pronto. Tudo o que precisava era o que Jesus falou, era o que a humanidade precisava e Deus abandonou o mundo. Tem ainda hoje aí gente que diz que tá tendo um monte de revelação com Deus e com o Espírito Santo, porque honestamente é um saco. Não estou aqui com esse vídeo querendo desrespeitar a religião cristã, querendo dizer que você está errado em ser cristão, que alguém está errado em ser cristão, dizendo que essa fé não presta. Não estou falando isso. Novamente, como eu já falei várias vezes aqui, o respeito é a base. E eu respeito cristãos. O que eu não respeito e não venha me pedir para respeitar é o cristianismo. Porque o cristianismo condena pessoas como eu apenas por termos nascido desse jeito. Apenas por sermos quem nós somos. Então eu não devo respeito algum ao cristianismo, a sua religião ou a sua vertente religiosa. Eu devo respeito a você. Se você segue o seu caminho, se você é cristão e você me trata com educação, eu vou lhe tratar com educação. Se você me trata com consideração, eu vou lhe tratar igual. Eu não vou fazer essa discriminação. Mas não me peça para validar o teu discurso. Não me peça para validar a sua religião como a soberana no mundo, como se o mundo nunca tivesse existido antes dela. Porque, afinal de contas, nosso calendário é o calendário judaico-cristão, né? A gente lida com tempos depois de Cristo e antes de Cristo. Mas parece que a história nunca existiu antes de Cristo. É impressionante. E se ela existiu, foi sempre relacionado a Adonai, Elohim, Yahvé, Deus, né? Seguindo a cultura europeia, né, do que a gente conhece hoje, ignorando completamente, parece, os outros países de África, o Japão, a China, a Rússia, que tinham seus próprios folclores, seus próprios mitos. Até os povos germânicos, nórdicos, né, os vikings também, tinham seus próprios mitos sobre aquilo. Os gregos também tinham, os romanos também tinham, antes do cristianismo chegar e assassinar isso tudo, e se apossar disso tudo. E aí, novamente, tudo aquilo que deveria ser o todo, aquilo que está acima, mas que não é uma consciência viva, mas que é uma energia bruta, uma energia da própria vida. Tudo que deveria ser isso foi chamado de Deus, que é um nome próprio, que não é um conceito metafísico, e que é uma divindade usurpadora, que chegou e se disse o criador de tudo, quando na verdade ele é só um dentre vários outros deuses, que infelizmente roubou o nome de Deus, com D maiúsculo, apenas para ele. Assim como alguém poderia se chamar pedreiro, com P maiúsculo. Então, caso concordem comigo ou discordem de mim, podem falar por aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, porque cada vez que eu falo mais esse assunto parece que me dá raiva. Mas falando sério mesmo, eu acho que eu já falei demais sobre isso. Eu gostaria só apenas de esclarecer esses pequenos pontos e passar o meu ponto de vista acerca disso. Porque o que eu vejo de gente por aí que é pagã, claramente pagã, tentando validar os seus próprios inimigos culturais, vamos dizer assim, pessoas que claramente as jogariam na fogueira se não tivesse lei que impedisse isso, me dá uma pena. Só me dá uma pena. A necessidade de validação deles e de validarem também. Então é isso. Que Satã abençoe a todos. Até o próximo vídeo, que vai ser bom.